Ok, irmão. De volta nessa terça-feira. Que bênção. Vamos continuar o nosso estudo. Que estudo nós estamos falando? O livro de Marcos, né, que é o livro dos milagres, os milagres de Jesus. E olha, estamos aqui na segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Que lições preciosas. Vamos ao que nos interessa aqui. Olha aqui, Marcos no capítulo 8. Jesus vai falar uma grande lição, várias lições preciosas que nós vamos aprender hoje nos PG. A atitude de Jesus diante das circunstâncias desfavoráveis. Vamos ver que atitudes são essas? Muitas vezes, irmão, nós estamos em certas circunstâncias da nossa vida que vem ao contrário daquilo que nós queremos e pensamos. E como agir? Olha, Jesus vai nos ensinar aqui. Marcos no capítulo 8, vamos ler de 1 a 10? Naqueles dias, quando outras vezes se reuniu grande multidão e não tendo ele o que comer, chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graça, e os deu aos discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que esse igualmente fosse distribuído. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. Olha aqui, irmãos. Vamos ver as lições preciosas que iremos aprender. Vamos fazer um resumo aqui do que a gente pode fazer, tá bom? Eu gostaria de trazer uma lição grande, mas o tempo não é favorável. O que é que vamos aprender? Vamos aprender aqui que Jesus está sendo rejeitado pelos líderes religiosos. Então, os gentios o buscavam ansiosamente, ok? Mas os religiosos, o que é que acontecia? Então, ele era rejeitado. Rejeitava Jesus, não queria saber. Era o contrário, era para ser, né, os religiosos abraçar Jesus, conheciam a palavra, a lei de Moisés, e, no entanto, eles rejeitavam a Jesus. Vamos lá, muitas questões devido a isso aí, mas vamos ao que nos interessa. Então, nessa lição aqui, a gente percebe que Jesus empregou a repetição como parte do seu método de fixar as verdades ensinadas, tá certo? Então Jesus vem aqui, pega essa questão do milagre, repete, que é para fixar na mente do povo o que ele queria ensinar. Primeira questão, primeira lição, a compaixão de Jesus. Jesus, ele é altamente compadecido pelo povo, né, irmãos? Jesus sempre usa de compaixão. E desta vez, né, Jesus realmente, ele manifesta a sua compaixão aos gentios, ou seja, aquelas pessoas que não eram judeus, considerado aqueles que não eram dele. Vamos botar na linguagem de hoje. É como se fosse assim, não é crente, não é de Jesus. Deixa pra lá, não quer saber de Jesus. Aí Jesus vai ter compaixão dessa pessoa. Essa lição magnífica que nós vamos trazer nesse momento, ok? Aí o que acontece aqui? Essa compaixão também ela é composta, contraposta à insensibilidade dos discípulos. Vocês perceberam aí? Na primeira multiplicação, os discípulos assim: mestre, aquela multidão está vindo gritando, despede-o. Mas Jesus, não é assim não. Vocês vão ter que dar de comer aquela multidão. Aqui novamente, meu querido. Então eles começam a ter aquela insensibilidade com relação à multidão que acompanhavam
a Jesus, tá certo? Então o que é que acontece assim? Na primeira multiplicação, o problema básico era arranjar dinheiro para comprar o pão. A razão onde é que eles vão arrumar todo dinheiro para comprar pão para esse pessoal? Porém, na segunda, né, nem um lugar para se comprar pão tem. Aí a preocupação dos discípulos assim, o contratempo, né, que chama-se justamente o contraposto, né, da realidade do discípulo. Bom, mas o que é que a gente vai debater aqui? Outra lição com relação a isso. Quando as coisas estão desfavoráveis, né? Lugar deserto, não tem onde comprar pão, aí entra o poder de Jesus, irmãos. Esqueceu disso aí? Vamos lembrar para os irmãos o poder de Jesus. Em primeiro lugar, o pouco nas mãos de Jesus é muito. Jesus chegou assim na segunda multiplicação, disse assim, olha, eu tenho compaixão desse pessoal. Eles vêm de longe, 3 dias aqui, estão comigo. E se eu despedir essa multidão, eles vão morrer de fome aí no meio do caminho. E agora, o que é que vamos fazer? Aí Jesus perguntou assim, o que é que nós temos aí? Nós temos aqui 7 pães. Olha, melhorou, né? Lá era 5, agora é 7 pães. Aí Jesus mandou sentar e começou a distribuir os pães, né? Fez a multiplicação, deu aos discípulos lá e distribuiu os pães com alguns peixes. A Bíblia diz na segunda multiplicação a quantidade, mas alguns peixes. O fato é que Jesus, ele na verdade, ele tem o poder, né? E quando apenas 7 pães e alguns peixes, Jesus alimenta mais ou menos ali, mais ou menos não, 4.000 homens, e aí se contar crianças e mulheres. Olha aí o que acontece. Então, que lição preciosa nós vamos aprender aqui, irmãos. Quando nós colocamos um pouco nas mãos de Jesus, ele pode realizar grandes milagres. Sabe por quê? Porque com Cristo tudo é possível. Vamos aprender isso? E a gente tem que aprender na hora da luta e da dificuldade, tá certo? Em segundo lugar, a ação divina não exclui a cooperação humana, ok? Segundo, do item do poder de Jesus. Ou seja, Jesus estava ali, tem um poder de multiplicar? Tem. Ele poderia dizer assim, jogar pão como caiu maná do céu e todo apanhar, ir lá e pegar. Mas ele disse, não, vocês vão lá, pegar os cestozinhos, 12 cestos, vão distribuir. Então, a ação de Jesus, então, não tira a ação humana. Deus precisa de você para realizar a obra de Jesus, certo? A obra de Deus. Então você não está excluído disso aí, não. Ok? Então, nós vamos em terceiro lugar que o sofrimento de Jesus. Olha, meus irmãos, aqui é tremendo, né? Então chega aqui justamente o sofrimento de Jesus, são os religiosos opositores. Então eles chegam para Jesus, né? E na tentativa de dar um bote contra Jesus. Então os fariseus usaram alguns expedientes para atacar Jesus. Quando ele chegava lá, não era para pedir bênção, abençoar, mas era para atacar Jesus. Eram maliciosos, tá certo? Então o que fizeram? Eles discutiram com Jesus. Então, essa discussão aqui, tá certo? É que na verdade ele está lá, não era para aprender, uma discussão para aprender, mas eles discutiam justamente porque eles não tinham interesse na verdade. Então eles queriam apenas criar embaraço para Jesus. O que ele queria, na verdade, era descreditar Jesus publicamente. Colocava aqueles pensamentos, mas o pensamento era para tirar Jesus de tempo e o povo desacreditar de Jesus, tá certo? Então, na verdade, eles tentam a Jesus. A aproximação deles de Jesus não era para aprender ou para receber qualquer ajuda, mas para colocar-lhe as armadilhas no caminho para atrapalhar o progresso de Deus, né? do Evangelho de Jesus Cristo, tá certo? Aí Jesus agora faz uma advertência ao discípulo. Então essa é a 4ª lição que nós vamos aprender, irmãos. E essa advertência de Jesus, tá certo? Então era necessário, né? Era para que, na verdade, era que a necessidade de guardar-se das más influências. Eles diziam, opa, cuidado aí, então os escribas, os fariseus, pessoas que não somam, pessoas que não vêm lhe ajudar, cuidado com essas pessoas, irmãos. Aí Jesus adverte aqui, não é?
Então, Jesus alerta aos seus discípulos para se acautelarem sobre o fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O que significa isso? Era justamente da doutrina dos fariseus. Cuidado com as falsas doutrinas, irmãos. Tem tanta gente no engodo de Satanás, né? E quando Jesus está falando assim do fermento, né? Jesus não está falando do fermento do pão, do bolo, mas sim o fermento da doutrina, o perigo da doutrina. Então nós devemos ter bastante cuidado, tá certo? E outra coisa, a última questão aqui é o discernimento espiritual, né? O discípulo chega lá quando está só com Jesus, depois que Jesus espera a multidão, e agora? Que a gente não tem pão para comer. E eles ficaram murmurando entre si. E Jesus disse: epa, o que está acontecendo? Vocês estão murmurando, vocês não viram o que foi que aconteceu? Olha, irmãos, eles pensavam justamente que Jesus estava simplesmente fazendo um milagre ali de pão e de peixe. Não tinham discernimento espiritual, que é onde Jesus queria chegar. Jesus queria revelar aquele por meio de quem o reino de Deus chegou para os gentios. Jesus quer ensinar o evangelho. Olha, estou mostrando a vocês. Sabe como o evangelho chegou? Através de mim. E chegou também aos gentios, não é só aos judeus. Então eu quero atingir a todos. Então Jesus quer revelar justamente esta realidade. Eles não conseguiram alcançar o teor da advertência de Jesus. Eles estavam pensando em provisão alimentar. E Jesus estava alertando sobre o fermento das falsas doutrinas. Ok? Quer aprender mais? Hoje à noite sem falta nos PG. Querido, você é o nosso convidado todo especial, ok? Você ainda não participa dos PGs? Meu Jesus. Lamentável, viu? Mas vamos mudar essa página? Hoje à noite, 4 PG à tua disposição. E lá nós estamos junto com todos os facilitadores, trazendo esse estudo que é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade.